todos, a todas. É um prazer, mais uma vez, estar aqui na casa de Meimei, onde nós vamos conversar um pouco sobre a questão do mal, né? Mal entre aspas. E como é esse processo de aprendizado através desse mal, né? A gente como será isso? Mas antes da nossa explanação, né, eu gostaria de ler uma mensagem, vou abrir ao acaso, desse livrinho aqui, Meimei, Amor Perfeito, que foi me dado. E o título da mensagem é Servir e Passar. Então vamos lá. Confiantes na bondade de Deus, nosso Pai, que nos legou ferramentas preciosas para a ação, prossigamos em nossa caminhada sem dúvidas ou lamentos, tentando vencer os obstáculos que se nos apresentam. Servir e passar, mesmo enfrentando o trabalho árduo, não esperar louvores e prosseguir em função do bem. Há agressões pelo caminho? Ignore-as e sirva mais, procurando dar o melhor de si. Evite bajulação, dando o exemplo de servidor consciente em busca dos valores eternos. Guarde bondade e compreensão ao relacionar-se com os companheiros de equipe, seja no âmbito profissional ou no assistencial, para que as atividades desenvolvidas deem frutos de paz, esperança, alegria, justiça, entusiasmo, segurança e compreensão. Preencha de boa vontade a jornada e procure seguir o exemplo de Jesus, que não encontrou estradas floridas quando vivenciou seu evangelho de amor na terra. Quando se propõe a aplicar as lições do Mestre no esforço de cada dia, trabalhando e servindo, consegue levar o sorriso de esperança aos irmãos, que esperam dos semelhantes recursos de entendimento e carinho, assim como gestos de generosidade e amor. Que o Cristo ilumine o seu, o meu, o nosso propósito de servir. Assim seja. Então, eu vou iniciar, após essa linda mensagem, que nós possamos agora elevar o nosso pensamento, né? Vamos fazer uma prece. Amado Mestre Jesus, querido amigo de todas as horas, mais uma vez, Senhor, aqui nos encontramos nesta casa de amor e luz, em Teu nome, para mais um trabalho, Senhor, que nos foi conferido. Nos sentimos felizes por cooperar junto à espiritualidade da casa querida nesse trabalho. Inspira-nos, Senhor, para que seja feita a Tua vontade diante das palavras aqui proferidas. Como sempre, a Tua vontade. Fortalece-nos a todos nós e que a mensagem de coração tenha a imagem do amor e da Tua misericórdia infinitos. Que o Senhor nos ampare e nos envolva. Muito obrigada, que assim seja. O mal, entre aspas, no nosso processo de aprendizagem. Somos espíritos criados simples e ignorantes, criados por Deus,
por essa fonte divina, eterna, por esse ser que tudo abrange, por esse ser que criador de todas as coisas. Somos a sua melhor criação. Somos espíritos eternos. Mas fomos criados simples e ignorantes, do átomo ao arcanjo. Veja só. Nos encontramos hoje como homens civilizados. Mas o princípio inteligente, ele dormiu no vegetal, ele sonhou no animal, ele acordou, ele dormiu no mineral, ele sonhou no vegetal, ele se agitou no animal e ele acordou no nominal. E quando nós adquirimos a nossa condição de espírito com E maiúsculo, antes de sermos hoje homens civilizados, nós fomos homens primitivos. E desde o princípio inteligente, a gente vem construindo o que nós somos. A gente vem construindo o nosso ser. Só que somos regidos por leis eternas e por leis divinas. Essa construção do ser não se dá aleatoriamente. Somos seres em perfeição e um dia chegaremos, já somos imagem e semelhança de Deus na questão da perfeição. Um dia chegaremos a espíritos puros, nunca chegaremos a ser como o Criador, obviamente. Mas essa perfeição um dia nos será legada pelos esforços que nós faremos ao longo desses milênios que ainda há de vir. Mas essa caminhada, como eu disse, a gente não cresce aleatoriamente. Existem as leis divinas que regulam esse nosso crescimento, esse nosso processo educativo. E obedecendo a essas leis, nós vamos conquistando o nosso progresso espiritual. Não é nem que não queiramos, mas nós estamos destinados a isso, né? Só que esse progresso, esse desenvolver do ser, ele passa por um processo educacional, obedecendo, obviamente, às leis divinas, quando o homem desperta a sua consciência, quando ele deixa de ser um homem primitivo e passa a ser um homem civilizado. Então ele desperta, ele começa a interagir mais com o meio, a se relacionar com o outro, e aí ele vai construindo a sua moral, a sua moralidade. Ele está destinado ao bem, ele foi criado pelo bem e está destinado ao bem. Mas nesse caminhar, porque ele não consegue caminhar de forma a obedecer sempre às leis divinas, então ele erra. Quando a gente vai na questão 629 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: que definição se pode dar à moral? E os espíritos respondem: a moral é a regra da boa conduta e, portanto, a distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Então nós vamos caminhando, só que nesse caminho e nesse processo nós
não conseguimos seguir a lei de Deus como realmente deve ser feito. Mas por quê? Porque ainda somos espíritos imperfeitos. Na nossa caminhada ainda encontramos no nosso caráter várias limitações que nos impedem de fazer esse processo de forma firme, consciente e sempre levado para o bem. Então, o homem, como diz André Luiz, ele interpreta o bem à sua maneira. Daí é que ele pratica o mal, né? Então, mas o que é o mal? Será que o mal existe? Mas se Deus, em sua infinita misericórdia, e se Deus é justiça, é bondade e é amor, não pode haver espaço para o mal. Se tudo que ele cria é para o bem e para o progresso, não pode haver espaço para o mal. Então, o que seria o mal? Os Espíritos nos dizem a ausência do bem. Então, é exatamente não compreendendo o que é o bem que nós praticamos o mal. Porque nós ainda não conseguimos seguir a lei de Deus em inteiro. Mas esse processo, ele é educacional, como eu estava dizendo. Mas como é que se dá esse processo educacional? Veja, primeiro se dá pela vontade, porque o homem, quando ele atinge a sua consciência, ele é dotado de livre-arbítrio, e ele passa, ele tem vontade, ele pode agir, é dado a ele um livre-arbítrio, que não é um livre-arbítrio total, grande, mas um livre-arbítrio de acordo com a sua capacidade de agir no mundo. E através do livre-arbítrio, através da sua vontade, ele vai construindo o seu processo de crescimento espiritual. Só que devido às imperfeições que nós carregamos, nós passamos a enxergar o bem de acordo com aquilo que nós achamos que é certo. Por exemplo, se uma mãe, ela acha que é certo educar um filho lhe dando palmadas, e ela justifica, não, mas foi assim que eu fui criada. E veja, eu não tenho trauma nenhum, eu dou muito bem com isso. E eu acho certo dar palmadas no meu filho. Então veja que ela acredita que aquilo ali é correto e que aquilo ali vai ter uma boa, como é que se diz? Aquilo é uma boa educação. Vai ser de alguma forma algo que ela acha que vai dar certo. Aquilo vai ser positivo na educação do seu filho. É uma forma deturpada de ver o bem. Ela ama o filho? Sim. Ela quer dar educação ao filho? Sim. Mas ela acha que dando palmadas naquele filho, agredindo fisicamente aquele filho, ela vai contribuir para a educação dele, né? Por quê? Porque ainda existe isso nela, ainda existe a agressividade dentro dela, e dentro dela aquilo é natural, né? Então assim somos nós na nossa vida como um todo. Muitas coisas nós fazemos achando que aquilo ali está certo. Ah, mas eu faço porque eu tenho certeza. Isso daqui eu sei que está certo. E, no entanto, nós estamos infringindo as leis de Deus e praticando o mal. Mas note-se que isso daí é até que nós consigamos abrir os nossos olhos e enxergar o bem. Há um século atrás, a educação era dessa forma. Imagina se uma criança seria ouvida pelos seus pais como é hoje. Se os seus pais conversariam com os seus filhos como eles conversam hoje. Não, a criança ela era colocada de lado, ela tinha que fazer aquilo que os pais achavam que era certo. O pai não conversava com o filho, simplesmente o filho obedecia aos seus pais e eles tinham certeza que aquilo era certo. Por isso que esses mesmos filhos, depois que eles cresceram e que eles se tornaram maduros e que eles compreenderam que aquela educação não era correta, mas nem por isso eles odeiam seus pais. Não,
mas eles compreendem que aquilo ali foi uma forma, uma época, era assim que os pais os viam. Então é nesse caminhar que a gente vai. Por quê? Porque nós colocamos o bem ele é o bem, mas para nós o bem, ele é de acordo com a concepção de mundo que nós temos. É como se a nossa moral, né, ela fossem vasos. Então cada um tem seus vasos, cada um é um vaso. Então um é um vaso comprido, o outro é um vaso curto, todos os vasos são transparentes. E cada um coloca dentro do vaso uma luz de uma cor, aquela que mais gosta, o azul, o marrom, o amarelo. E o bem é como se fosse a água, limpa, tratada. Essa água, quando cai dentro desse vaso, ela não vai ser a mesma coisa, limpa, tratada, incolor, não. Ela vai ser de acordo com o que está dentro do vaso. Se o vaso tem uma cor azul, essa água ela vai dar uma tonalidade azulada. Se esse vaso é comprido, então a água vai se adequar àquele vaso comprido. Se ele é chato, a água vai se adaptar ao formato daquele jato que é chato. Então assim é o bem quando nós enxergamos a nossa maneira. Pelas deficiências e pelas limitações que nós temos, nós vamos fazer das leis de Deus de acordo com aquilo que nós achamos que é o certo, né? Só que nós, obviamente, nós vamos aprendendo. Com o tempo a gente percebe, hoje nós sabemos que uma educação do filho é mais importante o amor, a conversa, o carinho, a atenção. E que nós não devemos maltratar, em hipótese alguma, ninguém, nem o nosso filho fisicamente, para que ele seja educado. E isso é algo que nós conseguimos entender e saber, porque a ciência nos ajuda a compreender isso, não é? O homem hoje é mais moralizado. O homem hoje compreende mais, ele tem melhor regras de conduta. Então, assim, nós vamos caminhando. Só que, se você acha que ainda existem, por exemplo, mães que querem educar os seus filhos com violência ainda hoje em dia, mesmo sabendo que isso não é certo, existe. E mesmo sabendo que não é certo, ela continua. Então, existe a ignorância, até quando você não conhece a verdade, qual é o certo. E existe também a teima na prática da maldade, né? Então, daí nós vamos, por isso que nós vivemos no mundo chamado de provas e expiações. Porque nós precisamos, nesse aprendizado, nesse processo educacional, nós vamos começando a ter consciência daquilo que realmente é certo, mas à medida que nós teimamos em continuar fazendo aquilo errado, nós iremos sofrer como estamos sujeitos a uma lei divina, que é a lei de causa e efeito, nós teremos que ser submetida a essa lei, né? Kardec, gostaria de ler aqui, quando ele diz assim, mas ele diz: a educação, se bem compreendida, é a chave do progresso moral. E diz: o espírito não pode avançar senão gradualmente, não deve transpor de um salto a distância que separa a barbárie da civilização. Isso nos dá uma certeza de que o nosso processo lento. E por que esse processo é tão lento? Por que esse processo de aprendizado é tão lento? Quando nós passamos milhões e milhões de anos fortalecendo e sedimentando os instintos em nós, e que esses instintos, depois de fortalecidos e sedimentados no espírito, infelizmente nós
sempre é predisposto ainda às más inclinações, não sabemos como dominar esses instintos. Então, obviamente que o instinto é um tipo de inteligência. Então, quando ele é usado para a conservação, né, e para a proteção do ser, ele é positivo. Mas nós desenvolvemos em nós deficiência no nosso caráter, como o egoísmo, como o orgulho, como a vaidade. E devido quando éramos espíritos primitivos e nos utilizávamos do nosso instinto, por exemplo, se um homem ia à caça e vários outros iam também, ele fazia o possível para adquirir aquela caça somente para ele ou para os dele. Nem que para isso ele tivesse que usar da violência. Aí havia o egoísmo do homem, que foi desenvolvido por causa do instinto de preservação. Mas nós ainda queremos trazer esse egoísmo para hoje como homem civilizado. O que nós temos que fazer? Domar os maus instintos, para que nós possamos avançar. Então, o egoísmo como uma forma de se conservar, ele deve ficar para trás. Hoje nós devemos praticar a fraternidade. Se eu tenho, posso dividir. Mas quando nós éramos homens primitivos, nós não tínhamos essa capacidade de raciocínio. Nós queríamos para nós. Então, hoje é mais difícil, devido a milhões e milhões de anos praticando, sedimentando o instinto em nós, fica difícil hoje para nós podarmos aquilo que há de ruim, como o egoísmo, como o orgulho exacerbado, a vaidade, que vai prejudicar o próximo e a nós mesmos. Então, por isso que esse sozinho, ele evolui, mas ele evolui com aqueles que estão à sua volta. E mais do que aqueles que estão à sua volta, mas ele faz parte de uma sociedade. Então, quando eu quero o bem para mim, se eu quiser esse bem para mim, somente para mim ou para aqueles que estão à minha volta, eu posso prejudicar aqueles outros que não são tão próximos a mim. Por quê? Porque eu não sou um ser sozinho, eu sou um ser social. Então, o meu desenvolvimento, ele atinge aqueles que estão à minha volta, o meu progresso moral atinge aqueles que estão à minha volta, mas atinge também aqueles em sociedade. Então, o homem, ele não progride sozinho, mas ele é um ser que progride socialmente. Aí a gente vai ver a utilização das leis morais. Quando eu procuro fazer algo de bom por mim e pelo meu próximo, eu estou exercendo a minha liberdade. Aí já é uma lei, que é a lei de liberdade. Estou exercendo a lei de sociedade, porque não é só para mim. Eu reconheço que eu preciso fazer o bem, mas eu preciso fazer para o meu próximo. Então, e a lei de igualdade, porque aquilo que eu quero para mim, eu também devo querer para o meu próximo. Então, observando as leis divinas, por isso que ela nos rege, é que nós vamos conseguir dominar as más tendências, os instintos brutais que ainda existem em nós, para que nós consigamos sair desse estágio de provas e expiações para um mundo melhor. Mas também nós devemos ter em conta que por exemplo, a gente fala muito do mal, né? Por exemplo, esse mundo é mau, esse mundo é muito violento, né? E nós estamos sempre achando que quando alguém passa por algo muito ruim,
né, quando alguém está com um sofrimento muito grande, a gente sempre tem na mente de que essa pessoa merece esse sofrimento, pelo menos no geral, né? Mas, na verdade, as coisas elas não são bem assim. E nós não devemos julgar o mal que o outro passa. E nem dizer, bom, se ele precisa passar pelo mal, ou se eu estou passando por esse mal, por essa dor, por esse sofrimento, então pronto, é porque eu mereço, ou é porque o outro merece, né? Não. Os Espíritos nos dizem que nós devemos sempre lutar, que nós devemos usar a nossa consciência, a nossa inteligência e que nós devemos elevar o nosso pensamento ao alto e sempre de alguma forma procurar uma ajuda, com todo o nosso esforço, orando, pedindo e trabalhando para isso. Mas se isso não acontece, aí sim nós devemos nos resignar. Devemos entender que se o outro passa por uma prova e se ele precisa passar por aquela prova, tudo bem, ele vai passar, mas que cabe a nós ajudar a esse outro. E isso é de fundamental importância. Senão nós estaremos por nossa vez criando um débito perante a lei divina, né? Então nós precisamos entender que o sofrimento existe, que esse mundo que nós vivemos não é um mundo de felicidade, que nós precisamos, através da dor, muitas vezes essa dor, ela é uma dor terapêutica, obviamente, porque ela nos ensina, porque teimamos ainda nos atos que vai contra a lei divina. Mas nós devemos ter também em conta que nem todas as dores é do merecimento das pessoas. Tem um livro que se chama Renúncia, e a personagem principal desse livro se chama Alcione. É um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, né? Esse livro é um romance de Emmanuel. E essa personagem o nome da personagem, Renúncia, acabei de dizer. Alcione. Alcione, ela reencarna no planeta Terra. Mas antes de reencarnar no planeta Terra, que ela já não fazia mais parte desse mundo de provas e expiações, ela já habitava um mundo feliz. Ela foi falar com um mentor espiritual, com seu mentor espiritual, e ele lhe aconselhou, né? Mas você tem certeza que você quer ir? Veja que você não tem mais necessidade de reencarnar num mundo como a Terra. Você já superou todos os tipos de prova que você poderia superar para poder herdar um mundo, esse mundo que nós vivemos, que é um mundo muito melhor. Mas ela disse, eu vou, e ela veio para ajudar um grande amor que ela tinha, um rapaz um espírito que ela amava profundamente. E ele disse, Alcione, você sabe que você não tem mais débito nenhum para com esse mundo, para com o mundo de provas e expiações, mas entrando nesse mundo, absorvendo a psicosfera que lá se encontra, você pode criar débitos. Você sabe disso, está preparada? Ela disse, sim, porque eu confio. Olha, eu confio no Mestre Jesus. Isso nos ensina o quê? Antes da gente continuar. Os espíritos superiores, eles são espíritos que não têm mais inveja, eles não são espíritos que conhecem nem a inveja, nem a agressividade, nem a vaidade, nem o orgulho. São espíritos que já superaram, já passaram dessa fase, que são próprios de espíritos de terceira ordem e que vivem em mundos de provas e expiações. Mas, encarnados, eles podem falhar em suas missões,
como o próprio Kardec poderia ter falhado. Graças a Deus que não falhou, mas poderia. Então, Alcione veio, ela cumpriu a sua missão, porque ela confiou, ela trabalhou, ela fez o possível e ela subiu muito mais, digamos assim, muito mais iluminada do que quando veio. E o seu próprio mentor veio buscá-la, digamos assim, pessoalmente, né? Então, ela conseguiu. Mas, se você observar a vida desse espírito, nesse romance, você vai dizer, minha Nossa Senhora, olha, Alcione sofreu do início ao fim. Então, você poderia observar e dizer assim, ela nunca conseguiu estar com o seu amado. Toda vida eles se desencontravam. E de tempos em tempos eles poderiam até viver juntos, mas se desencontravam, porque na verdade ela já tinha sido alertada antes de reencarnar que eles jamais ficariam juntos. Mas quando encarnada, obviamente ela esqueceu, né? Mas ela sempre resignada, sempre trabalhando pelo bem. Então nós poderíamos dizer, bom, mas o espírito dessa jovem deve ter feito muita coisa de errado no passado. Quem sabe quantos casamentos não deve ter desfeito, né? Alcione conheceu a pobreza, ela nunca foi rica. Toda a vida teve grandes dificuldades materiais. Ou então você poderia dizer, mas olha aí já deve ter abusado da riqueza em outra encarnação, né? Então, ela passou por tantas dificuldades que se você observar e se você concluir, julgar, se nós julgarmos o sofrimento dela e achar que ela passou por isso por alguma falha do passado, então, só que olha o nosso julgamento precoce. Olha um julgamento que nós não devemos julgar jamais. Esse espírito foi uma prova. Passou por essa prova por livre e espontânea vontade, veio para ajudar, não só ao espírito bem amado, que já acompanhava há muitos séculos, como para ajudar muitos outros espíritos que estavam à sua volta e que conseguiu cumprir a sua missão fielmente, sem ter uma dívida para com o planeta Terra e para com quem quer que estivesse encarnado no planeta Terra. Então, não devemos julgar. Nem sempre o sofrimento que alguém passa é porque aquela pessoa merece. Muitas vezes, aquilo é uma prova que aquela pessoa pediu. E ela passa com resignação ou não. Se ela pede a prova, se ela já não tem mais problema nenhum naquele setor, mas pede aquela prova, por exemplo, venci a dificuldade, de não ter uma família, viver sozinho no mundo, né? Mas aí a pessoa pede novamente, olha, eu gostaria de passar por essa prova, né? E aí ela vem novamente por essa prova, é abandonada pelos pais, não rejeitada, negligenciada, vive só no mundo. E o que seria uma prova para ela, de repente ela se revolta. E aí vai virar o quê? Uma expiação para essa pessoa. Porque aquilo que ela já havia vencido, ela quis novamente passar para sedimentar no seu espírito. Se ela passa por aquilo ali numa boa e com confiança, ela consegue, ela cai se ela não tem a confiança necessária. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um item que se chama o mal e o remédio. Aí vai falar do mal no mundo, né? Que é o mal no mundo. E também vai dizer qual é o remédio. E os espíritos dizem que o remédio é a fé. Mas a gente vê que a fé, a gente não tem a fé do dia para a noite. A gente não vai dizer, olha, a partir de hoje eu vou ter fé. Ou a partir de amanhã a fé vai habitar em mim. Não, nós não podemos dizer isso. Porque a fé também é um processo educacional.
todas as qualidades, todas as virtudes que nós adquirimos para o nosso espírito é um processo educacional, né? Então, nós passamos por provas e por expiações, nós passamos aqui, esse planeta é um planeta escola, onde estamos aqui estudando com desafios, porque estamos sempre aprendendo algo. Se o sofrimento, a dificuldade que nós estamos passando, se tirarmos o melhor dessa dificuldade, a gente consegue passar de ano. Mas se a gente reclama, se a gente não compreende, se a gente julga, a gente vai ter que repetir. Então, as virtudes, elas crescem assim. A humildade, a gente vai se tornando humilde, porque diante das provas que nós testando o nosso orgulho, e se vencermos esses testes, obviamente nós vamos aquilatando a humildade dentro de nós, construindo a humildade dentro de nós, né? Assim como construímos a paciência, assim como construímos a benevolência, quando olhamos o outro com olhos de compreensão, com olhos de tolerância, quando procuramos ver o bem no outro, mesmo quando nós vemos o mal, a gente, não, o que é que essa pessoa tem de bom? O que é que ela pode dar de bom, né? Então, nós vamos construindo todas as nossas virtudes a partir das dificuldades que nós vamos vivendo nesse mundo. E assim é a fé. Porque ter fé também é uma virtude. E a fé, ela nasce da confiança. Quando Alcione disse, eu tenho confiança no Mestre Jesus. Essa confiança, porque a gente também tem uma outra coisa que a gente faz muito. Por exemplo, a gente tem um problema e diz assim, eu confio que Deus vai me ajudar a resolver isso daqui. E aí, dessa confiança que a gente tem, a gente não faz mais nada, só confia, como que a gente pegasse um pacote e entregasse mesmo nas mãos de Deus, né? Mas essa confiança, porque esse processo de aprendizado, ele é autônomo, ou seja, nós é que construímos o nosso progresso moral, tá? O que nós temos que ter é confiança, ou seja, os espíritos superiores, Deus, através dos espíritos superiores ou de Jesus, ele não vai resolver o nosso problema, mas nós vamos ter a força, a sabedoria, a paciência, a resignação, tudo que nós precisamos para resolver os nossos problemas, se desenvolvermos em nós essa confiança com o trabalho. Porque nós temos livre-arbítrio e nós temos vontade. Essas duas coisas, aliadas à nossa inteligência, faz com que nós procuremos a solução dos nossos problemas. Então, nós entregamos o nosso problema a Deus, mas é quando nós não nos preocupamos, mas quando nós trabalhamos interiormente para tirar os sentimentos ruins que vão atrapalhar aquele aprendizado e procurar absorver os sentimentos bons, trabalhar em nós os sentimentos bons, que vai nos ajudar a resolver aquela dificuldade ou aquele problema. Então, a fé, ela é algo que se constrói, ela é uma virtude. Outra coisa, uma virtude, uma vez adquirida, nós nunca mais deixamos de ter. Por exemplo, tem gente que diz assim, olha, eu sou uma pessoa muito paciente, mas quando realmente me enchem assim, olha, eu perco as estribeiras, né? Mas também depende, quando a coisa é muito grave, eu posso perder as estribeiras, perder a paciência. Na verdade, essa paciência, ela ainda não é uma virtude que a pessoa tem, tá? Porque quando a gente adquire uma virtude, essa virtude se sedimenta em nós e nós não a perdemos mais.
Então, para todas as virtudes, nós estamos num processo de aprendizado, tá? Para a humildade, para a paciência, para a benevolência, para a fraternidade, né? É claro que no meio de nós existem espíritos superiores, um ou outro encarna para nos ajudar, mas a gente não sabe quem é. Mas esses sim, quando eles já adquiriram essas virtudes, as virtudes que eles adquiriram, já estão nele e não saem mais, tá? Então, tudo que nós temos é em potencialidade, nós espíritos ainda de terceira ordem. Por isso que herdamos esse mundo de provas e expiações. Então, a gente diz assim, olha, o mundo é assim uma prisão, né? O mundo é um hospital, a Terra é uma prisão, a Terra é um hospital. Mesmo que a pessoa veja a Terra como uma prisão, como um hospital, eu particularmente não vejo assim, mesmo assim ainda é um planeta, mesmo sendo um hospital, é para quem? Para os doentes. Os doentes de quê? Da alma, que estão aqui para aprender a quê? A se melhorar, para serem melhores, para irem à felicidade. Se é uma prisão para quê? Para aqueles que desvirtuam, que praticam o mal, que ainda estão na violência, que praticam a violência para com o outro, né? Mas ele também está submetido à lei de causa e efeito, né? E é nessa lei de causa e efeito o processo de aprendizado ele se estabelece. Então, é melhor que digamos que a Terra é uma escola. Porque de uma forma ou de outra estamos aprendendo. Os espíritos também nos falam, né? Assim, e como medir, né? E como é que a gente então consegue saber qual é o certo, qual é o caminho certo, qual é o bem, como é que a gente consegue então não fazer o mal? Os espíritos nos dizem duas coisas. Primeiro, que as leis divinas se encontram na nossa consciência. E segundo, que nós sim podemos saber distinguir o bem do mal, porque já estamos munidos de inteligência, né? Para discernir, para saber qual é o melhor para nós. E eles nos dão um exemplo. Por exemplo, a gente está com fome, precisa comer. Precisamos alimentar o nosso corpo físico, isso é natural. Mas se nós comermos mais do que o nosso organismo pede, nós passaremos mal. Então isso é tudo. O excesso, mesmo o excesso daquilo que parece o bem, veja, né? O alimento é algo bom. Então como é que eu posso me alimentar e ser mal para mim? Vou dar até um exemplo meu. Por exemplo, eu sou intolerante à lactose, né? Então, por exemplo, o leite, ele para muita gente, ele é um alimento bom, o queijo, o iogurte, né? É normal, mas se eu como, eu passo mal, né? Então, o glúten também, eu também sou intolerante ao glúten. Então, quer dizer, um pão, um pedaço de pão, um pedaço de bolo, uma macarronada, né? Algo que vai fazer bem a alguém, vai saciar a fome de alguém. Mas para mim, por exemplo, vai me fazer mal. Então, saber o bem ou saber o mal é assim, eu vou sentir no meu corpo, né? Então, nós sentimos quando algo não é bom para nós ou quando algo não é bom para o outro. Nós temos inteligência. Gostaria de ler, para encerrar aqui, uma frase do Leon Denis. Ele diz assim, no capítulo 5, seu livro, O Progresso, tem um item que se chama O Progresso Religioso. Ele diz assim, na alma humana existe um sentimento natural que a eleva acima de si mesma para um ideal de perfeição, no qual se resumem essas potências morais denominadas o bem, a verdade e a justiça. Esse sentimento está esclarecido, quando está esclarecido pela ciência, quando é fortificado pela razão,
Quando tem por base essencial a liberdade de consciência, da consciência autônoma e responsável, é o mais nobre dos quanto possamos conhecer. Tá? Então, é o sentimento do progredir. Agora veja, ele diz assim, quando está esclarecido pela ciência, veja que nós temos a inteligência, desenvolvemos a ciência que nos prova muitas coisas, mas é fortificado pela nossa razão, porque tudo aquilo que nos é apresentado como verdade, nós temos a capacidade de raciocinar e pensar se aquilo realmente, de fato, é certo. Quando tem por base essencial a liberdade de consciência, quando nós podemos dizer, né, quando nós temos a consciência de dizer que isso é bom ou não, da consciência autônoma, porque é construída por nós, nós é que vamos dizer o que é bom para nós e não o outro, e responsável, é o mais nobre do quanto podemos conhecer. Então, nesse processo de construir o nosso bem, né, nós vamos ter o mal, muitas vezes, mas nós vamos, ao longo do conhecer e do raciocinar, se utilizando o nosso livre-arbítrio e dessa construção autônoma, separar o joio do trigo. Então, que nós possamos, nesse processo de conhecimento, utilizar a nossa razão, sempre passar tudo pelo crivo da nossa razão, entender que nós somos o autor do nosso próprio destino e que nós não podemos culpar o outro porque seguimos esse ou aquele caminho. As consequências são nossas. A lei de causa e efeito recai sobre nós, nos atos que nós praticamos. E lembrando que nós é que somos, né, mais uma vez, o construtor do nosso progresso moral e também intelectual. Muita paz a todos e muito obrigada. E que Jesus nos abençoe. Ai, agradecer a todo mundo, gente, agradecer, porque é assim, o meu óculos, ele é muito ruim para longe, tá? Aliás, ele é muito bom para perto e para médio, mas para um pouquinho longe ele não funciona muito bem. Então tem gente que assiste a live, até às vezes assiste depois, então eu agradeço bastante, tá? Muita paz para todo mundo. Obrigada. Sempre você deixa uma marca aqui registrada para você, com a sua amorosidade, o seu desprendimento.